Salve, gente! Professor Vitor Polino na voz, tudo bem com vocês? Pega a visão, ó. Vamos para mais uma questão da FUVEST 2024, questão 87, tá? É questão de análise combinatória. É simples, é meio treta de entender, mas não é tão pesada não. Então, antes, gostaria de pedir para você se inscrever no canal, tá bom? Que isso me ajuda. Curtir o vídeo, compartilhar para seus amigos aí aprenderem matemática. E também gostaria de pedir para vocês me seguirem nas redes sociais. Fechou? Então vamos que vamos. Questão 87 da prova K. Um relógio digital utiliza os seguintes numerais para representar um determinado horário. Os numerais normais, né? Esse relógio está colocado sobre uma mesa de vidro, de forma que o vidro reflete o horário em sua superfície. A figura mostra um exemplo do que acontece. De 0 horas até 23h59, quantas vezes o vidro refletirá um horário válido? Beleza. Primeira coisa que a gente tem que pensar. Quais números de ponta cabeça continuam sendo números, né? Porque, por exemplo, o 7, quando eu viro 7 de ponta cabeça, ele não é um número mais, certo? Ele não é um número, tudo bem? Então, eu preciso ver qual número de ponta cabeça continua sendo um número. Esses números que refletidos continuam sendo número válido são 1, nesse caso aqui, né? O 2, porque ele vira 5, né? Como está refletido aqui. O 2. O 3 continua sendo 3, né? Peraí. 1, 2, 3. O 5, que vira 2, né? Se o 2 vira 5, o 5 vira 2. O 8, que continua sendo 8. E o 0, que continua sendo 0. Então eu tenho 6 números que, se eu colocar, né, eles continuam sendo números. Se eu virar ao contrário, continua sendo número. Professor, e o 9 e o 6? O 9 e o 6 não, porque ó, se eu virar o 6 ao contrário, ele vai ficar um negócio assim, ó. O 9, ele vai ficar assim, ó. Isso não é número nenhum, certo? O 9 seria se fosse assim, né? Então não vai ficar. E o 9 também não, por conta da mesma coisa. O 9 ficaria, ao contrário, o 9 ficaria assim, ó. Certo? Isso não é o 6, o 6 é para o outro lado, tá? Beleza? Então, ótimo. Então, eu tenho 6 números. E quantos espaços eu tenho do horário? Eu tenho hora, 2 pontos, minuto. Certo? Beleza. Aqui eu posso colocar quantos números desses 6? Desses 6 aí, eu posso colocar 2, né? Tudo bem? Posso colocar ou 0 ou 1. Certo? Porque se eu colocar o 2, o horário refletido, ele vai ser 5, né? Então vamos colocar, imagina que eu coloco 22 e 22. Nossa, horrível esse número. Mas tudo bem, se eu coloco 22 e 22, né? Quando eu reflito, vai ficar 55 e 55. Então não vale o 2. Então aqui só vale o 1 ou o 0. Então eu tenho duas possibilidades. Aqui no minuto eu posso colocar qualquer uma, né? Tanto faz. Porque existe 5 minutos? Sim, 9 minutos. 9 não, perdão, 8 minutos. 0 minutos. Existe, né? Aliás, aqui é o da hora, né? Perdão. Então pode ser 18 horas, 15 horas, 10 horas, 13 horas, 12 horas, pode, né? Então aqui eu tenho as 6 opções. Nesse primeiro do minuto aqui, eu posso colocar qualquer um? Não, né? Eu não posso colocar o 8, porque não existe 80 minutos. Quer dizer, existe, não no relógio, né? Porque é de 60 e 60. Então são 5. E aqui vezes 6, que também posso colocar qualquer um no último dígito dos minutos. Certo? Então é 2 vezes 6 vezes 5 vezes 6. 2 vezes 5 dá 10. 10 vezes 36, 360. Que está na alternativa B de Bosque. Tudo bem? Essa é uma questão muito simples de fazer conta, mas um pouquinho treta de pensar, né? Mas é isso. Fechado? Então é isso, meus amores. Grande beijo aí. Semana que vem a gente volta com mais questões da FUVEST. Fechou? Um grande beijo. Tchau.